Boa noite, pessoal. A gente está iniciando hoje um curso de matemática baseado no ensino médio. Não é um curso voltado para o Enem, para essas coisas. Não, é um curso para adicionar conhecimento ao dia a dia, à vida profissional. Então, assim, não vai ser um curso repleto de bizu, e sim de mais contexto e aplicação e o conhecimento pelo conhecimento também. Só que hoje a gente vai iniciar com a aula de nivelamento. A gente vai iniciar eh, nivelando os conhecimentos que estão um pouco antes da gente ver o ensino médio. Então, beleza. A live a gente vai sempre programar para a gente fazer essa live nas quartas-feiras. Hoje, como é o primeiro dia, uma exceção, vai ficar na quinta-feira. Dessa vez, né? A gente está na quinta-feira. Mas pretendemos deixar sempre regularmente nas quarta-feiras às 7h30. 7 horas, 7h30. Beleza? Então, vamos começar, né? O roteiro da aula de hoje realmente é bem o básico mesmo. Hoje a gente vai falar uma introdução, porque a gente ainda vai estudar melhor essa parte, uma leve introdução aos conjuntos numéricos. A gente vai também falar de frações, que é um calo no pé de muita gente. Frações, muitas pessoas, até colegas que estão aqui assistindo agora, é, mostram e dizem que tem muitas dificuldades com frações, mas a gente vai dar uma olhada hoje e a gente vai ver que é simples. E à medida que também for aparecendo situações mais, vamos dizer, complexas ou diferentes, a gente vai e explana melhor essas situações. A gente também vai falar de operações matemáticas com jogo de sinal. Também muita gente confunde isso daí, é o que faz muita gente errar. E hoje ainda não veremos, mas está no roteiro, as expressões numéricas. Primeiro a gente tem aí a introdução aos conjuntos numéricos. É, vamos pensar que todo número não são todos iguais, não são todos a mesma coisa. A gente sabe que tem as frações, os números com vírgulas, tem os números inteiros e, enfim, tem todas essas questões. E esses números, justamente como está aí nesse trabalho aí de conclusão também de curso dessa Verônica Valdez em 2007, ela estava justamente dizendo que esses conjuntos numéricos, que são números com particularidades, eles foram surgindo com a história. Por exemplo, com a necessidade de se usar esses números. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, ó, vou até botar um apontador aqui. Pronto. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um osso encontrado na China, que é justamente alguém que estava contando. Então ele estava contando animais ou pessoas, qualquer uma dessas coisas assim, e ele fazia uma marcação para cada elemento que passava, no caso, ou que ele percebia. Aqui também a gente tem a representação mais robuscada, né, dos egípcios, que foram grandes matemáticos, né? Então, negócio de alienígena que construiu pirâmide, isso não existe, era justamente a capacidade matemática, a capacidade dos egípcios de trabalhar com números e geometria. Temos aqui, no caso, uma representação dos números para os egípcios. Então, são hieroglifos, né, que eles utilizavam. Então, eles tinham uma representação para esses números aqui.
Aqui temos mais pertinho da gente, a gente sempre fala em Egito, muito distante da gente, né? Mas a gente também tem ótimos matemáticos e ótimos astrônomos também, os maias, né? Então eles tinham também, ó, seu modelo de contagem também. Todos eles são, vocês perceberam que são números que é 1, 2, 3, 4, são números fechados, né? São números bem inteiros, vamos dizer assim. E temos também aqui a representação dos números decimais de frações que os egípcios já tinham. Eles já tinham essa noção, essa necessidade de usar os números quebrados, né, as frações. E isso é muito interessante a gente observar também. Então, a gente vê que a matemática ela foi se desenvolvendo e os números é justamente uma tradução desse desenvolvimento. Os números, a necessidade de usar números diferentes. Então, aqui, ó, vamos para o nosso primeiro conjunto numérico, que é o conjunto numérico dos números naturais. Ele é representado por essa letra N, e eu estou falando isso aqui porque faz parte um pouco da história e é interessante a gente pensar. Pessoal aí que vai trabalhar com programação, até ser matemático mesmo, ou vai ser professor algum dia, né? Vai se deparar com situações que a gente precisa justamente especificar os números, que particularidade esses números têm em comum, enfim. E esse é o primeiro conjunto, os números naturais, são os números que justamente a gente usa banalmente, vamos pensar assim, é natural a gente usar. Ele inicia no zero, esse conjunto inicia no zero e estende até o infinito, mas sempre indo para os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente. Se estende infinitamente. A gente não consegue dizer qual é o último número. Não, é só adicionar mais um número que a gente cria um novo. Então, é ilimitado esse conjunto. Ele é infinito. E a particularidade dele é justamente essa. Ele inicia no zero e vai até o infinito, sendo que todos os seus números são positivos. Perfeito? Então, essa parte aqui é bem conceitual. É bem conceitual mesmo. Em programação, é importante a gente observar isso. O segundo conjunto numérico que a gente vai utilizar é o número dos inteiros. Os inteiros, eles, como a gente observa aqui, eles compreendem, ou seja, eles englobam o conjunto dos números naturais. Aqui a gente está imaginando esse elipse aqui como se fosse todo o conjunto natural. Claro, ele é infinito, mas aqui é só uma representação, tá? Então, aqui estão contidos todos os números, os zeros e positivos. Só que os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, que é esse elipse maior, ele compreende o zero, os números positivos, todos, e também os números negativos. Então, se a gente for botar isso numa reta, ele vai ser representado assim, né? A setinha representa que ele se estende ao infinito, para um lado e para o outro. Ele está aqui no centro, o zero. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele também vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ele também se estende para o infinito, sendo que para os números negativos. Então, ele foi utilizado mais com a necessidade de contabilidade, da questão de caixa. Então, se a gente for pensar, a gente iria representar no passado, se a gente fosse representar uma dívida, um débito com alguém que a gente tem, a gente teria que representar ele como um número negativo, porque ficaria estranho, né? Eu botar um número positivo, há representações de cores e tudo, mas para a conta não dá para deixar tudo com um valor positivo. Você tem que justamente subtrair de algum lugar. Então, houve a criação dessa expansão do conjunto dos números naturais. Para quê?
para os números inteiros, ou seja, aumentou, englobou também os números negativos. Perfeito. E aí a gente vem depois para os números racionais. Então aqui, ó, ele é representado pela letra Q, eu nem falei, né? Mas os números inteiros é representado sempre pela letra Z na matemática, tá? E os racionais pela letra Q. Então aqui nós temos os números negativos, os números naturais, 0 e todos os positivos, os números inteiros, que são os positivos, o 0, mas também os negativos. E a gente tem os números racionais, que ele engloba o conjunto do inteiro. E aí, o que é que tem de diferente nesses números racionais? Lembra que eu disse que lá nos números naturais eles eram como se fossem inteiros, eles não se partiam, não tinham meio, não tinha um terço, não tinha. Então tudo era contado um em um, era bem discreto, né? Quando a gente não consegue dividir esses números inteiros. E aí o que acontece é que foi se tendo a necessidade de conseguir números quebrados, entre aspas, né? Da gente poder dividir números, por exemplo, como tem aqui, ó, 2 dividido por 3, menos 0,8, números que tanto são frações, quanto também são números que a gente costuma falar, números com vírgula, né? Então, esses números que são quebrados, eles não estavam compreendidos nos números dos inteiros. Os números inteiros só compreendeu os números inteiros que são negativos. Beleza? E os números racionais, ele justamente englobou os números negativos, positivos e também englobou também esses números quebrados. Perfeito? Então, até aí, isso aí foi uma compreensão até meio que natural. Após isso, a gente vai ver mais para frente outros conjuntos que eles têm mais peculiaridades, né? Que eles vão cada vez englobando mais e outros vão ser totalmente distintos de outro. Isso aí vai ficar para outra aula. Mas para a gente fazer esse nivelamento da gente, eu acho que aqui vai ser o momento certo da gente parar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser responder aí no chat, beleza? Se quiser falar por áudio, pode falar. Vamos ver. Esperar um pouquinho só, que tem o atraso do YouTube. Olha aí, a gente agora tá com o Atsu também assistindo. Boa. Enfim. Não, todo mundo tá tranquilo, né? Beleza, beleza. Então vamos continuar. Essa parte é bem simples mesmo, né? Beleza, então vamos continuar. E aí a gente já entra no nosso assunto frações. Frações, a gente vai trabalhar justamente com esses números racionais. Com esses números, esse conjunto, né, dos números racionais. Pronto, voltei. Com esses números racionais. E beleza. Nas frações, a gente tem esse formatozinho aqui, ó. A gente bem conhecido, né? Um número, um tracinho entre eles, um tracinho horizontal, e abaixo dele outro número. É bem básico mesmo essa ideia, tá? É a apresentação. Esse número de cima, ele se chama numerador. E o de baixo, denominador. A gente poderia entrar justamente o que é que significava esses dois nomes para esses números, mas a gente não vai fazer isso não, agora não.
inicialmente a gente só precisa saber disso. O número de cima de uma fração é o numerador e o de baixo o denominador. Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns tipos de frações. Algumas classificações, né? A gente tem a fração própria. A fração própria, ela é descrita como se o numerador é menor do que o denominador. Sempre, toda fração própria. O numerador é menor que o denominador. Aqui, ó, nós temos 3 oitavos, 1 meio, 19 vinteavos. Então, sempre aqui, ó, 3 é menor que 8, 1 é menor que 2 e 19 é menor que 20. Beleza. Essa é a definição de fração própria. A fração imprópria é justamente o contrário, né? O numerador é maior do que o denominador. Então, nós temos 3 meios, 7 quartos, 11 décimos. Então, veja, o numerador, por exemplo, aqui, 3 meios, 3 maior que 2. Bem simples. Isso aqui já começa a gente a imaginar aqui a filosofia, vamos dizer assim. O que é uma fração? A fração ela representa uma parte, pode também representar um todo, ou mais que um todo. Então, quando a gente fala aqui 3 oitavos, eu estou falando que nós temos 3 partes entre 8. Então, se a gente pegasse, vamos dizer, pensar o exemplo clássico, né? Uma pizza. Se essa pizza ela completa, são 8 fatias. Se nós temos 3 oitavos, na verdade, nós temos 3 pedaços desses 8. Então, eu fiz assim, eu não pensei logo em fazer 8, mas deu certo. Então a gente está dizendo que nós temos 3 pedaços em 8. Se a gente diz que é um meio, então eu estou dizendo que nós temos um objeto no total de 2. Se a gente tem 19 vinteavos, a gente tem 19 objetos no total de 20. Beleza? Quando a gente então fala de fração própria, a gente está falando de uma fração, de um pedaço. Tudo bem? De um inteiro todo, né? De um todo. Então a gente está falando de um pedaço. Quando a gente fala de fração imprópria, a gente está falando de mais que um inteiro. Então, ó, vê só. Se eu tenho novamente uma pizza ou um bolo que está dividido em 4 fatias, já aí começa a ficar louco, né? Não funciona tão bem o exemplo. Mas vamos continuar. Eu estou dizendo que eu tenho 7 pedaços daquele mesmo tamanho dos pedaços do bolo que foi dividido em 4 fatias. Beleza? Então eu tenho mais que um bolo. Perfeito? Quando a gente está falando em fração aparente, a gente está falando de que o numerador é um múltiplo, ou seja, é um valor que foi multiplicado do denominador. O numerador é um múltiplo do denominador. Ou seja, ó, 4 meios. Esse 4 é a mesma coisa de eu pegar o denominador, que é 2, e multiplicar por 2. 9 terços. Eu peguei o 3, que é o denominador, multipliquei ele por 3 e achei o numerador, 9. 50, 25 avos. Então, ó, vê. Eu peguei aí, ó, 25, multipliquei por 2. Então, 50 é um múltiplo de 25. Na fração mista, é uma representação diferente da fração imprópria. Veja aqui. Aqui eu botei um número grande na frente. Eu botei o número 1 grande na frente, o número 3, o número 2. Eu estou dizendo que esse 1 aqui é 1 inteiro mais 1 meio. Então, eu estou dizendo que essa fração mista está representando a mesma coisa dessa aqui, ó, 3 meios, porque eu tenho 1 inteiro, que seria 2 sobre 2, mais 1 meio. A gente vai poder observar isso aí
bem também lá nas operações com as frações. Aqui, ó, nessa fração mista, eu tenho 3 inteiros mais 2 terços desse mesmo inteiro. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho mais que um inteiro, beleza? Aqui também tenho 2 inteiros e 9 décimos. Duas pizzas inteiras e 9 fatias de uma pizza que tinha 10 pedaços. Tudo bem? Tranquilo. Continuando, temos frações equivalentes. São frações onde os números podem até ser diferentes das frações numerador e denominador, mas ela representa a mesma porção. Até tá errado aqui, viu? Aqui tá errado. Deixa eu ver aqui como é que eu corrijo. Aqui. Aqui não poderia ser 4 sobre 2. E sim é 2 sobre 4. Beleza? Então, eu tenho a mesma porção, o mesmo pedaço, a mesma fração sendo representadas por números diferentes. Por exemplo, se eu pensa novamente num bolo, já está dando até fome essa conversa. Mas pensa num bolo novamente. Se eu digo que o bolo foi dividido em 4 pedaços iguais, beleza? Se ele foi dividido em 4 pedaços iguais e eu tenho 2 desses pedaços, seria a mesma coisa de ter dividido o bolo na metade em 2 pedaços iguais e eu teria um desses pedaços? Seria. Vamos fazer aqui um desenho. Não vai ficar tão bom, mas vamos fazer. Ó, a gente tem. Eita, esse bolo aqui dividido em 4 pedaços. E a gente tem esse bolo aqui dividido ao meio. Beleza? Aqui eu tenho aqui desse primeiro bolo essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade. Agora, nesse segundo bolo, eu tenho essa quantidade aqui. Beleza? Se a gente for olhar, aqui eu tenho 2 pedaços de um total de 4. Aqui eu tenho um pedaço de um total de 2. Agora, considerando que eles são um bolo igual, exatamente igual, mesmo tamanho, mesmo peso, tudo. Considerando isso, eu tenho a mesma quantidade de bolo nos dois casos. Então, essas duas frações elas são equivalentes. E a gente pode chegar a essa demonstração simplificando. Aqui, ó. Se nessa fração equivalente, aqui, eu tenho 2 quartos é igual a 1 meio. Se eu simplificar esse 2 e esse 4 por 2, ou seja, se eu dividir em cima e embaixo por 2, vou escrever aqui, vai bagunçando, mas depois ajeita. Eu vou escrever aqui embaixo. 2 quartos. Se eu divido por 2 aqui em cima e divido por 2 aqui embaixo, eu vou chegar ao quê? A nossa outra fração. Então, isso é conhecido como a simplificação, né? Uma redução da fração. É quando eu divido pelo mesmo número em cima e embaixo. Não pode ser por números diferentes, tá? Só pode ser por números iguais essa divisão. No caso, eu dividi 2 em cima e embaixo. Eu cheguei na outra fração. Então, significa que essa fração de 2 quartos é equivalente a 1 meio. Vamos ver essa outra aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ah,
Então vamos lá. Então, se eu tenho essa fração aqui, ó, 10 sobre 50. Eu posso simplificar, beleza? Posso. Eu sei que esse valor de 10, ele é divisível por 5. E o de 50 também. Então, eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Aí, eu posso fazer essa simplificação. Dividindo 10 por 5, eu vou chegar ao resultado de 2. Dividindo 50 por 5, eu vou chegar ao resultado de 10. Então, significa que 10 sobre 50, 10 50avos é a mesma fração, é uma fração equivalente a 2 décimos. Beleza? Essa parte de simplificação, com a própria palavra fica até parecendo redundante, mas não é. É simples. É só a gente sair simplificando. Se ela chegar a outra fração, significa que elas são equivalentes. Perfeito? Dividir por 10 também. Pode ser. Pode ser também. Se a gente continuar dividindo por 10, isso aí, Gabriel, a gente vai chegar ao valor. Por exemplo, se a gente chegar a um valor diferente, mas que vai ser outra fração equivalente, a gente pode dividir aqui, ó, 10 dividido por 10 e 50 dividido por 10. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Então, significa que tanto 10 50avos é equivalente a 1 quinto, como também, já que 10 50avos é equivalente a 2 décimos, 1 quinto também é equivalente a 2 décimos. Tudo bem? Aí é bem simples, essa parte de simplificação. Todo mundo entendendo até agora, né? Tá tranquilo entender essa parte de simplificação, que são frações equivalentes, não é isso? Esperar aqui o delay chegar. Enquanto isso, eu vou apagando. Pronto, beleza. Aí, simplificar, simplifica a vida. Pronto. Ótimo. Então vamos continuar. Vamos continuar. Aqui. Continuar a borracha. Eita. Acabei passando. Aqui agora a gente vai falar das frações irredutíveis. Já que agora a gente já sabe simplificar, ou podemos dizer também reduzir uma fração, a gente também tem a classificação das frações que são irredutíveis, ou seja, que não é possível reduzi-las, não é possível simplificá-las mais. E aqui nós temos, ó, um meio, não tem nenhum número, a não ser o 1, que divida o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Não tem. 3 meios também não tem. Ó, 7 é uma fração negativa, né? 7 nonos negativo também não tem. Só quem divide o 7 é o 1 ou 7. E só quem divide o 9... Aí, no caso, temos mais, né? Temos o 1, o 3 e o 9. Mas, mesmo assim, nenhum deles divide os dois ao mesmo tempo. Então, essa é uma fração irredutível. Menos 11 dividido por 8. 11 é o número primo, né? Ou seja, não teria como dividir a não ser por 1 e 11. E 8 a gente sabe que não é divisível por 11. Adson falou aqui, sim, seria como dividir por 10 até eliminar os zeros. Quando tem o zero em cima e embaixo, pode só cortar? Pode sim, pode sim. Uma pergunta aqui de Lucas, respondendo aí, Adson já
respondeu, mas seria a mesma coisa da gente fazer o seguinte, ó. Se tivesse 1000 dividido por 100, ou seja, 1000 centésimos. Vamos botar aqui, ó. A gente fazer isso é a mesma coisa da gente fazer isso aqui, ó. Eu vou dividir o de cima por 100 e dividir o de baixo por 100. Beleza? Vai ficar 10 sobre 1. Caso a gente quisesse ir dividindo por 2, que dá para dividir por 2, né? Mas se a gente quisesse por 2, aí depois, se fosse outro número por 5, até chegar nisso, também estaria certo, tá? A gente chegaria no mesmo valor, beleza? Cortar os zeros que estão à direita, né? Antes da vírgula aqui, né? Não esses aqui, tá? Esses aqui não. Esses daqui, com os de cima, é sim possível. Beleza? Então, voltando aqui. Apagar de novo. É meio chato de apagar aqui no PowerPoint. Vou arrumar outra forma depois da gente escrever na apresentação. Mas beleza, isso aqui não é problema não. Pronto, vamos continuar. Beleza. Então, a fração irredutível é aquela que a gente não consegue simplificar. Nós podemos tentar. Claro, a gente não pode simplificar deixando números com vírgulas, números quebrados em cima e embaixo, tá? A gente sempre tem que fazer a divisão para dar outros números inteiros, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, tá? Por exemplo, a gente não poderia dividir para o 3. A gente não poderia fazer isso aqui, ó, nessa fração. Nessa fração, a gente não poderia fazer o seguinte. Ah, não. O 3 dá para dividir por 2. Ó, dividindo em cima e embaixo por 2, ficaria 1,5 sobre... Sobre 2, não. Sobre 1. Deixa eu ver se o Ctrl Z pega. Pega não. Sobre 1. Não. Isso não pode, tá? Não pode. Porque a gente não pode deixar números decimais com vírgulas aqui em cima ou embaixo. A gente sempre tem que deixar números inteiros nessas frações, beleza? Então, já que agora a gente entendeu essa classificação de frações, a gente pode passar para as operações, que aí é onde mais pessoas têm dificuldade. Vamos lá. Então vamos lá. As operações com frações, soma e subtração. Beleza. É um erro comum o próximo slide acontecer. No caso, a soma e a subtração seria uma fração dentro de outra fração, realmente. A fração com vírgula. Mas as frações, elas só podem ser somadas se elas tiverem o denominador igual. Por exemplo, 1/2 mais 2/3. Essa é a única regra, tá, pessoal? Denominador igual. É a única regra que a gente tem para poder somar as frações. Então, elas têm o mesmo denominador, o número 2. E o que é que a gente faz, então? A gente repete o denominador. Então, o denominador não era 2 nas duas? Repetimos o denominador e somamos o numerador. Beleza. 1 mais 3, 4. Então, agora a nossa fração, o resultado é 4 meios. Se é o mesmo denominador, a gente pode fazer essa operação, a soma ou subtração. Aqui, ó, na subtração, 17 sobre 15 avos menos 5 sobre 15 avos. É o mesmo denominador, o mesmo, 15, né?
Então a gente repete o denominador, 15, e subtrai, nesse caso subtrai, que aqui é uma conta de subtração, menos 17 menos 5. 17 menos 5, 12. Então é 12 quinzeavos. Perfeito. Então, pode assustar. No caso que elas forem iguais, não vai ser mais um problema. No caso que elas forem diferentes, aí sim a gente tem um truquezinho, uma artimanha para poder ajeitar as coisas. Então, mesmo denominador, única regra. Mesmo denominador, soma e subtração, a gente pode fazer se tiver o mesmo denominador. Agora, se elas tiverem os denominadores diferentes, como é que a gente faz? Bem, eu aqui botei só um exemplo aqui, tá? O errado e o correto. Beleza. Ó, aqui a gente tem 1/4 mais 3 meios. Se a gente não conhecesse a regra que faz para poder somar e subtrair somar e subtrair as frações, a gente simplesmente faria 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6. Então, 4 sextos. Mas isso aí estaria errado. Erradíssimo. A gente tem primeiro que converter uma das frações que está diferente. Lembra lá, né, da simplificação, de tudo. A gente pode usar tanto a redução, que é a simplificação, como a gente pode aumentar também. Multiplicar o mesmo valor em cima e embaixo. Tanto dividir quanto multiplicar. Para justamente manipular essas frações equivalentes. Lembra lá? Por exemplo, 1/4 mais 2/3. Para a gente poder fazer essa soma, a gente precisa que o denominador seja igual, mas são diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Eu consigo reduzir isso daqui para ficar 2 aqui embaixo? Não, 1/4 eu não consigo reduzir mais. Pode converter as duas também, pode sim, mas nem sempre é viável, mas pode. Pode sim, tem casos que é necessário. Então aqui tem 1/4 mais 2/3, né? 1/4 eu não consigo deixar sendo 2 aqui embaixo. É necessário que a gente altere essa outra aqui, né? O 2 eu consigo transformar em 4. Se eu multiplicar o 2 por 2, ele se transforma em 4. Mas eu não posso só multiplicar o de baixo. Eu tenho que também fazer a mesma operação em cima. Você lembra lá, né, da simplificação? Nesse caso, a gente está, no caso, alterando ao contrário. Não a simplificação, né? Uma complicação. Tem outro nome, mas eu não estou lembrado agora. Então, aqui eu estou multiplicando também por 2 em cima. O que eu faço embaixo numa fração, eu tenho que fazer em cima. Senão, eu mudei a fração. Não é mais a mesma coisa. Então, multipliquei por 2 em cima também. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, agora os nossos denominadores são iguais. Agora sim, então eu posso fazer a soma, que nesse caso poderia também fazer a subtração, se fosse o caso. Então, 1/6, ou 1 mais 6, 7. E o 4, que é o denominador, eu só repito. Vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui no chat. Lucas estava perguntando se poderia converter as duas. Sim, pode. Gabriel está respondendo. Beleza. Gabriel estava respondendo Lucas. Perfeito. E aí fica também uma lição aí para vocês precisarem de casa. O que é MMC e MDC? Essas duas siglazinhas, o que é e como elas se aplicam a frações. Isso daqui muito importante para a fração. Essa daqui muito importante também para a fração, mas a parte de simplificação muito legal também. Muito útil. Então, justamente essa pergunta que Lucas
fez aí, o MMC está muito muito ligado a essa parte aí de se eu tenho dois números, como é, eu posso alterar os dois, pronto. Essa parte aí está muito ligada. Em alguns exemplos, né? Eita, olha, realmente tá. Então vou escrever aqui MMC e MDC. Valeu, Gabriel. Realmente, eu tava na frente da sigla MDC. Valeu mesmo. Eu fiz todo o slide pensando justamente na câmerazinha ali, mas quando foi agora na hora de escrever eu acabei esquecendo. Mas beleza. Então, quando a gente tem que alterar os dois, muitas vezes a gente vai usar sim o MMC. E tem outras técnicas também que a gente pode utilizar. Enfim, que a gente vai ver nos exercícios. É mais prático a gente ver exercitando essa parte do que eu explicar aqui. Vai ser muito complicado, muito trabalhoso para a gente e vai ser muito tempo para a gente explicar aqui o passo a passo. Beleza? Eu quero que vocês entendam o método básico mesmo. A ideia de que eu aplicando isso aqui a tudo eu resolvo. Não é o mais fácil, não é o mais rápido, mas aqui eu resolvo. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Aí agora a gente entra na multiplicação. Na multiplicação, a regra é totalmente diferente, tá? Na soma e na subtração, o denominador tinha que ser igual. É a única regra que a gente tem para poder calcular a fração. O denominador, o número de baixo, tem que ser igual, das duas ou quantas for as frações, beleza? Aí a gente repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores, sendo eles iguais, beleza? Agora, na multiplicação, para mim, e eu acho que vocês vão concordar também, é a mais fácil de todas. As operações com frações é a mais fácil, não tem nem trabalho. Na multiplicação, a gente tem que multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Simples. Não precisa olhar se é igual, se é diferente. Não precisa. Não, simples. Pega o de cima, multiplica com o de cima. Pega o de baixo, multiplica com o de baixo. 4 vezes 3, no caso aí a gente tem 4 sétimos e 3 meios. Sendo multiplicados entre si, né? 4 vezes 3, 12. 7 vezes 2, 14. Então, a nossa nova fração, o resultado dessa multiplicação, é 12 14avos. Beleza? Próximo exemplo. 31 décimos e 2 décimos. Sendo multiplicado. Ó. Vê que no exemplo anterior eu botei de propósito diferente os denominadores para mostrar que a gente poderia fazer, no caso, essa operação de multiplicação. E no novo caso, novo exemplo, eu coloquei os denominadores iguais, para que você olhe assim, então eu posso fazer também quando forem iguais, a mesma conta do mesmo jeito. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 31 vezes 2, 62, e 10 vezes 10, 100. 62 centésimos, 62 sobre 100. A gente poderia simplificar. Poderia, antes de fazer as contas, poderia sim. Vamos fazer esse treino. Só vou beber água antes. Vamos lá fazer esse treino. Então, a gente tem aqui a nossa fração 31 sobre 10. Não é redutível, ela é irredutível, porque não tem nenhum número que divida 31 e 10 ao mesmo tempo. O 31 é o número primo, né? Número primo, lembrando aí, né? Número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Já o 10 não. O 10 não é um número primo. Ele é divisível por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Então vê que tem mais números que dividem o 10. Já o 31 não. Então, eita.
Acabei escrevendo igual. Perfeito, vamos lá. 31 vezes 2 décimos. A gente poderia já simplificar uma parte aqui, né? Ó, 2 e 10. Todos dois são divisíveis por 2, né? Então a gente pode aqui, ó, dividir por 2 e dividir por 2. Então essa multiplicação ficaria como? 31 sobre 10 vezes 1 vezes 1 sobre 5. Perfeito. Então, eu posso... Vai dar o mesmo resultado? Vamos ver. Vai dar sim. Mas vamos ver aqui, ó. Vai ser 31. 31, que é 31 vezes 1. E 10 dividido por... Ou multiplicado por 5. 50. Eita. Mas 31 sobre 50 são números diferentes do que 62 sobre 100, né? São números diferentes, mas representam a mesma fração. São frações equivalentes. Se eu multiplicar, vamos fazer aqui, ó, multiplicar 31 e 50 por 2, vai dar 62 e 100. 62 sobre 100. É a mesma fração, só que escrita com números diferentes. Então, aí, a gente provou aí que se a gente simplificar antes de fazer a conta, a gente chega também ao mesmo resultado. Ou se a gente simplificar depois. Se a gente fizer o processo de simplificação correto, não importa se a gente está simplificando antes ou depois, vai dar o mesmo valor. Perfeito? A mesma representação também, né? Continuando, então. E aí a gente vem à operação com frações, a operação de divisão. Pode assustar, e eu já botei assim esse suspense, não mostrando já o resultado final, como de costume, já para fazer esse impacto, mas no intuito da gente desconstruir esse impacto. Quando a gente olha aí, botei duas formas de escrever a fração. Essa divisão de frações. A gente tem 4 sétimos dividido por 3 meios. Agora é uma fração dentro de outra fração. Mas não precisa se espantar, não. 4 sétimos dividido por 3 meios. Ela pode vir com essa cara que está aqui. Essa primeira carinha. Exata. Que não é muito usual a gente representar divisão de frações desse meio. É mais usual a gente representar dessa forma. É mais fácil da gente encontrar. 4 sétimos dividido por 3 meios. É uma fração de fração. Mas vocês percebem que sempre, ó, essa linha aqui é maior, tá? Essa linha dessa fração aqui é maior. Porque é a que está dividindo, né? A divisão das duas frações. E a gente olhando também para a ideia da representação de fração, a gente é uma representação de uma divisão. Quando eu escrevo 4 sétimos, na verdade eu estou dizendo que é 4 dividido por 7. Então, é a mesma coisa, beleza? Então, como é que a gente resolve isso agora? E aí é onde tem a quebra desse medo. Vai ter as setas aí, mas é simples. Olha, e-mail. Isso aqui a gente pode aprender a evitar para a próxima aula. É simples. Na verdade, a gente vai transformar essa divisão numa multiplicação. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a primeira fração e vai repeti-la igualzinho, ó. Repetiu ela do jeito que ela estava. 4 sétimos. Aí a gente vai trocar o sinal de divisão pelo de multiplicação e vai inverter a segunda fração. Se o 3 era numerador, ele passa, ó,
a vir para o denominador. E se o 2 era o denominador, ele vai passar a ser o numerador. Então, a gente vai fazer o quê? Tem até a frasinha certa, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sempre pense nisso. A divisão de frações, a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que era denominador vira numerador, e o que era numerador vira denominador. Beleza? E aí a gente faz a conta de multiplicação como a gente já conhece, como a gente gosta, né? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 3, 21. Beleza? Então, bem simples. O resultado dessa divisão, 4 sétimos dividido por 3 meios, é 8/21. É bem simples. Aí, ó. Pessoal, o Lucas aí tá até comemorando. Perfeito, perfeito. É bem simples mesmo. É bem simples a gente fazer a conta de divisão. Só é trabalhoso porque a gente tem que nem trabalhoso, né? Tem mais trabalho que a multiplicação, porque a gente tem que inverter a segunda. Mas isso aí é um trabalho tão simples que a gente nem leva em consideração. Vamos lá, então, para nossa próxima, para o nosso próximo assunto. Até aí, de boa, né? Aqui eu acho que vai acabar com o assunto de frações. A princípio, assim, o foco mesmo, né? A gente vai abordar frações mais para frente novamente, mas o foco já vai ser outras operações. Tranquilo, né? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vocês estão chegando lá? Vou passar aqui, vocês falam se tiverem alguma dúvida. Vamos lá. Operações matemáticas com jogo de sinal. Então vamos aí começar a ideia de jogo de sinal. Até agora a gente trabalhou ainda outro com sinal negativo, mas a gente não estava realmente fazendo jogo de sinal, estava fazendo de forma bem intuitiva, né? Agora a gente vai realmente pensar no sinal. E a gente vai ter todas as operações normais e outras um pouco mais complexas que vão estar relacionadas ao sinal. A primeira e a mais simples é a soma e a subtração. É a primeira relação de operações com jogos sinais. E ela é bem simples, aí a gente pode tratar até de forma intuitiva. Eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo agora e que um dia poderá assistir, não tem mais problemas de pensar com números negativos. Isso eu acho que era uma coisa mais bem básico mesmo, acho que do Fundamental 1, não sei nem se chama assim ainda hoje, mas quando eu me deparava, eita, o número de cima da subtração é menor do que o número de baixo. Não dá para fazer a conta porque senão vai dar um número negativo, que eu nem pensava nisso. Mas agora, já que a gente já viu, né, o assunto da introdução dos conjuntos numéricos, a gente sabe que existem números negativos, né? A gente sabe que existe o conjunto dos números inteiros, que vai englobar os números negativos também. E aí a gente tem justamente esse jogo de sinal. A gente sabe que pode dar números negativos. E a primeira regra, soma e subtração, diz o seguinte: se a gente está numa soma ou numa subtração e os sinais são iguais, a gente soma os valores, tudo bem? Os números, e repete o sinal. Como tem aqui, ó. A soma aqui, ó. 4 positivo mais 23 positivo. Quando a gente não expõe explicitamente, feito aqui embaixo está o negativo, né? Nesses dois aqui, a gente já adota que é um número positivo, tá? Então,
sinais iguais, positivo para os dois, a gente soma os números, 23 mais 4, 4 mais 23 é igual a 27. E repete sinal. Não está aqui o mais do positivo, mas ele estaria aqui. Beleza? Não é necessário evidenciar quando ele é positivo. Nesse caso aqui, ó, menos 3 mais menos 9. Então, eu estou somando dois números negativos, tá? Então, eu vou somar os números. Por quê? Porque os dois sinais são iguais, negativo nos dois. 3 mais 9, 12. E aí, eu vou repetir o sinal. No caso, negativo. Menos 12 ou 12 negativo. Tratando-se de frações, vamos começar a misturar as coisas aí. Se eu tenho menos 1/4 mais menos 1/3, menos 1/4 mais menos 3/4, meu resultado vai ser, lembrando, somar frações, a gente tem que observar se o somar ou subtrair frações, a gente tem que lembrar se o denominador é igual, né? Nos dois casos, nas duas frações. É sim, é 4 nas duas. Repito 4 aqui embaixo no denominador. Os sinais são iguais, soma 1 mais 3, 4. E repito o sinal, menos 4 quartos. Beleza? Bem de boa, né? A parte de fração também nem está assustando mais. Vamos lá. Agora, se os sinais são diferentes, a gente vai subtrair os números e adotar o sinal do número maior. Eita, como é que vai ser agora? 5 menos 17. É o clássico, né? Como a gente escreve usualmente. Mas também pode ser escrito dessa forma mais formal, quando a gente quer evidenciar de que é uma soma e o número que está sendo somado é um número negativo. A gente pode escrever dessas duas formas, tá? 5 menos 17 ou 5 mais menos 17. São sinais diferentes, né? Ó, aqui é positivo, não está evidenciado, mas é positivo. Menos do 17 aqui, né? Sinais diferentes. Então, vai dar o quê? Subtrai os números, 17 menos 5, 12. E fica o sinal do número maior. Quem é maior? 5 ou 17? 17, então o sinal negativo. Menos 12. Ó, Gabriel fez uma pergunta. Vamos ver aqui. No caso dessa fração, menos 4 quartos, posso considerar menos 1? Pode sim. Se a gente simplificar, ó, aqui, se eu simplificar aqui por 4, eu estou fazendo aqui, mas isso aí a gente já adota de cabeça mesmo, tá? Vai ficar menos 1 sobre 1. Frações que o denominador é 1, a gente não é obrigado a escrever esse denominador. Então, isso aqui seria menos 1. Isso serve para qualquer número, tá? Quando eu escrevo, sei lá, 3, na verdade, eu estou escrevendo que é 3 sobre 1, tá? Então, isso é a mesma coisa. Então, se eu tenho menos 4 quartos, eu posso dizer que isso aqui é menos 1. Beleza? Então, tá certíssimo, Gabriel. Tá certíssimo. Pode sim. Só apagar aqui. Perfeito. Gostei da pergunta. Uma boa pergunta. Beleza, então. Vamos lá. Então, aqui. Entendido, né? Menos 8 mais 64. Sinais diferentes, né? O 8 é negativo e o 64 é positivo. Estava olhando para lá, mas eu estava olhando para o chat, mas vocês estão aqui. Então, sinais diferentes. Subtraímos os números, 64 menos 8, 56. E fica o sinal do número maior. Quem é maior? 8 ou 64? Não tem nem o que dizer, né? 64. O 64 tem um sinal positivo, então o resultado será positivo. Eu estou evidenciando mesmo
aqui a regra, mas isso aí a gente já faz até intuitivamente, né? A gente sabe que a gente... como é que... Ou se eu tenho 64, tiro 8, como é que vai ficar faltando 56? Não tem como, né? É bem lógico, né? Mas é importante porque uma hora ou outra pode ser um caso ou outro que acabe pegando. Então tem sim que pensar nesse jogo de sinal, beleza? Lucas tem outra pergunta aqui, ó. Caso o denominador fosse diferente e precisasse multiplicar, o sinal do numerador continuaria... Sim, vamos lá, vou ler a pergunta. Caso o denominador fosse diferente e a gente precisasse adequar para poder fazer a soma, beleza. O sinal do numerador continuaria negativo. Correto, correto. A multiplicação, como eu estaria multiplicando por um número positivo, que a gente vai ver no próximo slide, as regras de multiplicação, continuaria assim. Eu vou voltar com esse exemplo lá no próximo, tá? Beleza, a gente vai voltar. Vai ficar bem mais simples de entender. Mas ficaria assim, continuaria com negativo. A menos que a gente multiplicasse por um número negativo. Vamos entender melhor no próximo slide. Então, beleza. Aqui também de boa, né? E por fim, temos aqui, ó. Temos essa fração aqui. Menos 2 16avos mais menos 16 16avos. A gente poderia dizer até que era um inteiro, né? Mas vamos manter assim, porque se fosse um inteiro a gente não poderia somar. A gente teria que fazer uma regrinha diferente. Beleza. Para a gente somar, a gente precisa ver os sinais, né? São sinais iguais ou diferentes? São sinais iguais. Então, eu já sei que eu vou repetir o sinal. Já botei o menos aqui de cara. Como é fração, a gente tem que olhar o denominador, né? Então, olhando o denominador, eu tenho aqui, ó, 16 num e 16 no outro. Então, só repetir o denominador. Sinais iguais, soma. 2 mais 16, 18. Menos 18 sobre 16. Beleza? Até aí tranquilo, né? Vamos passar para o próximo slide, que aí a gente vai contemplar a pergunta de Lucas agora e a gente vai avançar na aula. Tem aqui multiplicação e divisão. Vamos ver aí. Na multiplicação e na divisão, eu acho assim, enquanto o outro é intuitivo, esse aqui não é tão intuitivo mais, mas eu também acho que não é nada da pessoa, meu Deus, como é que vai ser agora? Não, é bem simples também. Temos aqui, ó, sinais iguais. A regra para sinais iguais, quando a gente está multiplicando dois números positivos ou dois números negativos. Se eles são sinais iguais, multiplica-se ou divide, né? Depende da operação que estiver fazendo. E o resultado sempre é positivo. Sinais iguais, resultado positivo. É positivo vezes positivo. É negativo vezes negativo, resultado positivo. Sinais diferentes, depender da operação, multiplica-se ou divide. E o resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, positivo vezes negativo ou negativo vezes positivo, o resultado sempre é negativo. Vamos lá para os exemplos. Aqui, no primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, 5, ele é positivo, porque não tem nenhum sinal aqui, vezes 2, que também é positivo, porque não tem nenhum sinal. É só a gente multiplicar, né? Aqui, 5 vezes 2, 10. E o resultado ele é positivo, porque os sinais são iguais. Aqui, ó, menos 4 vezes menos 7. Ó, é negativo os dois números. Os dois números são negativos. Então, o resultado sempre vai ser positivo. Não confundir. Não, os dois números são negativos, é negativo. Não. Os dois números são negativos na multiplicação ou na divisão.
o resultado é positivo. Porque sinais iguais, sinal do resultado é positivo. Tudo bem? E aí a gente só faz multiplicar os números. 4 vezes 7, 28. Positivo, mesmo que os dois sejam negativos. Outro exemplo deles iguais aqui, ó. Beleza? Multiplicação multiplicação de menos 3 sétimos vezes menos 9 terços. A gente pode encontrar frações assim, só o número de cima negativo? Pode sim. Pode encontrar só com o número de baixo negativo? Pode sim. Mas quando só um deles é negativo, é mais comum a gente escrever dessa forma, tá? Menos 3 sétimos, não menos 3 sétimos, e sim menos 3 sétimos, vezes menos 9 terços. Beleza? E isso aqui tanto faz, dá no mesmo, tá? Um caso ou outro, é a mesma conta, é a mesma coisa, tá bem? Os dois números não são negativos? São iguais os sinais, então, né? Então, resultado já de cara, positivo. Multiplicação de fração, a gente sabe que 3 vezes 9, 27. 7 vezes 3, 21. Então, mais 27, 21 avos. Aí, nesse caso, o sinal negativo resultar em positivo, aplica-se apenas uma operação por vez. Não é tipo... Sim, sim, Adson, isso mesmo. Quando a gente tem, a gente vai fazer justamente essa conta. Vamos fazer. Eu não botei aqui nos exemplos, mas é um bom exemplo. Vamos fazer, então. Mas está correto. Aqui, ó. Por último, nesse caso aqui, para a gente ir para as dúvidas de vocês, antes de passar para os sinais diferentes. Menos 60 dividido por menos 40. A gente também pode representar a fração. São sinais iguais, não é isso? Menos e menos. O resultado de cara é positivo. Então, 60 dividido por 40, a gente pode ir simplificando até chegar o mais próximo para a gente realizar, ou a gente pode usar uma calculadora ou fazer de cabeça e tal, vai dar 1,5. Então, mais 1,5. Vamos primeiro para o exemplo de Adson, para depois a gente ir para o exemplo de Lucas. Vamos lá. Adson estava perguntando, se a gente tiver a seguinte multiplicação, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí? São todos sinais iguais. Então, de cara, ó, sinal positivo? Não. Não, 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 não. Como o Adson mesmo estava dizendo ali, quando a gente tem três números sendo multiplicados, a gente vai olhando de 2 em 2, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, a multiplicação desses dois vai dar o quê? Menos com menos, mais. E 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem o quê? Mais 4. Ou seja, 4 positivos agora está sendo multiplicado com quem? Com o menos 2. Não é isso? Então, agora a gente não vai olhar mais para esses dois camaradinhas aqui negativos. A gente vai olhar para o mais 4 vezes menos 2. Sinais diferentes. O que é que a gente coloca? Negativo, não é isso? Ó? Sinais diferentes, a gente coloca negativo. Se eles forem iguais, a gente coloca positivo. São sinais diferentes, positivo e negativo. Então, negativo aqui de cara. E 4 vezes 2, 8. Beleza? É bem simples. Se a gente tivesse agora, a gente tivesse adicionado mais uma multiplicação de menos 2, faria a mesma coisa. E assim a gente ia fazendo. Negativo com negativo, positivo. 2 vezes 8, 16. Beleza? Eita, cobri ali, ó. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu apagar de novo e a gente vai para o exemplo de Lucas. Vamos pegar aqui o exemplo até que tá
aqui. Álvaro tá aí. É. Álvaro tá aí, ele tá em engenharia. Tem histórias na minha turma de engenharia onde teve gente que já perdeu uma questão e acabou indo pra final por causa de um jogo de sinal que fez errado. Assim, é bem pesado, né? Acontecer isso. Vamos lá então. Pra dúvida de Lucas. Vamos ver aqui, ó. Pegar aqui. Menos 3 sobre 7. Pegar o exemplo, tem ali embaixo, misturar com o anterior. Vezes mais menos 9 sobre 3. Oxi, o que é que isso o que é que isso tem a ver com multiplicação? Vamos lá. Ó, se a gente está aqui, quer somar essas duas frações, a gente não pode somá-los do jeito que está aqui. Os denominadores são diferentes, né? Então o que é que a gente tem que fazer? É exatamente os números que Gabriel usou como exemplo, 7 e 3. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar esses dois denominadores iguais, não é isso? Então, a gente tem como transformar o 7 em 3? Não tem, porque a gente não tem como simplificar o 3 e o 7 para que o 7 vire um 3. E a gente tem como transformar esse 3 em um 7? Também não. Não tem nenhum número que multiplica o 3 que vá dar 7. Número inteiro, tá, pessoal? Sempre pensar em inteiro. Então, o que é que a gente pode fazer? Uma técnica para não sofrer tendo que achar, mínimo fazendo MMC, que vocês vão pesquisar, eu tenho certeza, é sempre quando são números diferentes, às vezes ajuda isso aí, mas às vezes aumenta mais o trabalho, a gente tem que simplificar muito no final, mas uma ideia é essa. A gente multiplica os dois denominadores e já utiliza eles como resultado. 3 vezes 7, 21. Beleza? E os de cima, o que é que a gente faz? A gente. Eita, mas desse jeito não vai contemplar a ideia de Lucas. Mas vai sim. O que é que a gente faz? A gente tem que transformar em frações equivalentes. Tá? Se eu simplesmente botar 3 sobre menos 3 sobre 21, isso é bem diferente de menos 3 sobre 7. Imagina, eu dizer, não, é a mesma coisa. Ó. Se tu tem um bolo dividido em 7 pedaços, eu dou 3. Beleza? Tá assim, tá beleza. Agora no outro dia eu chego, ó, o bolo que era dividido em 7, agora a gente divide em 21. Mas eu vou dar os mesmos 3 pedaços. Você vai receber menos, bem menos, né? Então não está sendo equivalente essa proporção aí, né? Essa dizer assim, vai receber os mesmos 3 pedaços. Não, você vai receber 3 pedaços, vai. Mas vai ser 3 pedaços bem menores, não é isso? Então o que é que a gente faz? A gente vai pegar aqui e transformar esse 3 sétimos em uma fração equivalente, onde o denominador é 21. Então a gente vai fazer o seguinte. Para transformar esse 3, menos 3 aqui de cima, a gente vai, simples. A gente vai pegar o valor do denominador, que já é o que a gente quer, vai dividir por 7, que isso aí já a gente sabe que vai dar 3, não é isso? E o resultado dessa divisão vai multiplicar pelo numerador. E aí a gente vai achar o valor que está aqui em cima. Eu sei que é meio um pouco demais assim, mas a gente vai fazer e a gente vai repetir outras vezes. Essa é uma conta usual, tá bem? Então, 21 dividido por 7 é 3. O resultado dessa divisão, que é 3, positivo, tá? Eu vou multiplicar pelo numerador. Ora, o numerador ele é negativo. E esse número que eu estou multiplicando, ele é positivo. Opa, olha a regra aqui. Sinais diferentes, o sinal é negativo, né? Então, menos 3 vezes 3, 9. Então, a fração equivalente a 3 sétimos
Menos 3 sétimos, na verdade, é menos 9/21. Tá bem? Exatamente. Exatamente, Gabriel. A gente pode usar o mesmo número, né? Mas para criar uma regrinha, para caso a gente esqueça ou tenha dúvidas, a regrinha é essa. Agora, mais. Vou botar até entre parênteses para a gente não confundir os sinais. E qual é a fração equivalente aqui? Ó, mesma coisa. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. O resultado dessa divisão aqui é 7. 21 dividido por 3 é 7. Beleza? Então, 7 vezes menos 9. Ó, 7 é positivo e o 9 ele é negativo, né? Então, sinais diferentes, já bota ali o negativo no resultado. 7 vezes 9 a gente sabe que é 60. 63, isso. Cabeça assim, se eu errei. Não, 63. Se eu errar, vocês me ajudam, tá? Mas é isso mesmo. De cabeça, eu sou meio ruim, sou meio lento. É muito tempo usando calculadora. Agora sim, repete o denominador e soma, no caso, faz a soma que tem nos numeradores, não é isso? Então, sinais iguais, soma e repete o sinal. Já vou repetir o sinal. E 9 mais 63 vai dar 72, menos 72. Então vê que não altera em nada, tá, Lucas? Só alteraria se a gente usasse tanto na simplificação ou usasse aqui embaixo um número negativo. Se eu estivesse multiplicando o de cima por menos 3, por menos 7, ou se eu fosse multiplicar aqui por menos 7 em cima e menos 7 embaixo, aí alteraria. Aqui também eu ia só alteraria se eu multiplicasse por menos 3 em cima e menos 3 embaixo. Aí alteraria o sinal. Beleza? Tranquilo. Então, só continuando aqui os exemplos. Sinais diferentes, ó. 4 vezes menos 3, sinais diferentes. Dá o sinal negativo e multiplica, né? 4 vezes 3, 12. Menos 12. Mesma coisa aqui, ó. Menos 8 vezes 9, sinal negativo. Sinais diferentes, sinal negativo. 8 vezes 9, 72. Frações. Olha aqui, ó. Exemplo com fração para a gente não esquecer das bichinhas, né? Menos 5 oitavos vezes 3 quartos. A gente poderia representar dessa forma aqui também. Beleza? E a multiplicação, multiplica isso em cima e embaixo, não é isso? Só que não é o menos aqui, então menos e aqui é mais. Já dá negativo no resultado, ou a gente pode botar dessa forma, tá bem? E divisão, 16 positivo dividido por 20 negativo. Beleza? A gente pode representar... Peraí, aqui eu fiz uma loucura aqui, tá? Seria assim. Vamos botar dessa forma aí. 16 positivo dividido por menos 20. Eu acabei deixando negativo aqui em cima, mas não é positivo, tá? Então, positivo e negativo dá negativo, não é isso? E 16 dividido por 20 dá 0,8, tá? Só uma pergunta aqui para vocês. E se esse fosse o caso? Vou apagar aqui antes para eu poder escrever. E se o caso fosse esse? Agora está apagando bem melhor. Assim eu... E se o caso fosse esse? Aqui. Nesse caso aqui embaixo, tá? Menos 5 de 8, menos 5, 8, eita, menos 5 sobre menos 8 vezes 3 sobre 4. Isso aqui vai dar igual a quanto? Aí tem uma coisa interessante que a gente já pode fazer, beleza? Independente da gente ver
aqui. Se eu estou dividindo menos 5 por menos 8, eu posso dizer que sinais iguais vai dar o mesmo resultado, não é isso? Então ficaria positivo essa divisão aqui. Beleza? Aqui também ficaria positivo. Então o resultado final seria sinais iguais, ficaria 15 sobre, no caso, 32. Vocês entenderam o que aconteceu? Se é negativo em cima e negativo embaixo, é diferente de eu escrever assim, tá? Ó, o negativo na frente. Ficaria positiva essa fração, porque divisão de números que têm o mesmo sinal é positivo. Então essa fração ela é positiva também. Entendeu? Já que a fração é positiva, já que os dois números são negativos, o numerador e o denominador. Então o valor final tem que ser positivo. Vocês entenderam? Às vezes pode isso, eu estou esquecendo toda vez de não escrever atrás do meu rosto, mas vou melhorar, eu prometo. Então a gente pode fazer essa simplificação antes. A gente poderia deixar para o final? Poderia sim. Poderia sim. O resultado, pegar a borracha novamente. Beleza. Poderia sim. Ó, numerador com numerador, menos 15 sobre menos 32, não é isso? Um denominador com denominador. Só que é negativo aqui e negativo aqui. E é uma divisão. Se é isso, o resultado vai ser positivo. Então eu posso também escrever dessa forma. Ó. Tudo bem? Eu posso deixar assim? Posso. Posso deixar assim? Posso. O resultado, quando eu fizer a divisão, se eu quiser realmente efetuar a divisão, sempre vai dar positivo, tá? Porque seria a divisão de um número negativo por outro número negativo. Seria a questão da mesma regra que na divisão sinais iguais é positivo. Corretíssimo, Lucas, corretíssimo. É exatamente isso. É exatamente isso. Sendo a própria fração já uma divisão. Perfeito. Entendeu corretamente. Olha aí, olha aí. Vamos lá, então, continuar. Beleza? E aí a gente chega na potenciação. A gente já está quase acabando o que a gente tem preparado para hoje, tá bem? E o horário também já está quase chegando a hora. Potenciação. A potenciação é quando a gente fala em elevar, né? É quando eu multiplico um número por ele mesmo várias vezes, beleza? Ou uma única vez. Mas a gente vai chegar lá. Então, multiplicação e divisão usam a mesma regra, isso, do jogo de sinais. Então, quando eu uso a potenciação, eu estou dizendo que um número está sendo multiplicado por ele várias vezes. Ela é representada dessa forma. Aqui, ó. A elevado a n. Eu estou botando letra para ser bem genérico, né? Quando eu digo que é a elevado a n, eu estou dizendo que a vai ser multiplicado por ele mesmo, a vezes a, vezes a, vezes a, n vezes. Ou seja, quantas vezes n representar, tá bem? E vamos lá. O número que está abaixo numa potenciação, ele é chamado de base, beleza? É o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. E o número que está pequenininho em cima da base, ele é chamado de expoente. Ou seja, ele está dizendo quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Por exemplo, aqui temos 2 elevado à quinta potência. Eu estou dizendo que o número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2 aqui multiplicando. Então a gente vai resolvendo, ó, de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Beleza? Então a gente chegou no nosso resultado. Então, se fosse 2 elevado à sexta, teria mais um 2 multiplicando aqui. 3 elevado à quarta seria o 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Perceberam? Eu repeti o 3 4 vezes. Então, isso é potenciação. É simples, muito simples. Então, sempre que tiver dúvida, realmente, uma potenciação, pega e escreve assim, ó. Escreve multiplicando assim, dessa forma. Não tem problema, beleza? Que vai chegar no resultado ou no entendimento. Tudo bem? Então, aí a gente vem para as propriedades. E aí é onde o negócio fica mais divertido. A primeira propriedade que a gente vai falar é que toda potência com expoente igual a zero tem o seu resultado igual a 1. Opa, peraí. Então, independente do número que está aqui, ó, botei a letrinha A de novo para ser bem genérico, tá? Qualquer número. Se essa base estiver elevada a zero, ou seja, o expoente for zero, o resultado é 1. Vamos lá, exemplo. 2 elevado a zero, 1. 100 elevado a zero, 1. Se eu botar aqui 1 milhão elevado a zero, o resultado ainda assim vai ser 1. Tudo bem? Se eu botar números negativos, menos 747 elevado a zero, 1. Tudo bem? O resultado sempre é 1. Tá bem? Sempre que tiver uma potência e o expoente for zero, o resultado é 1, independente da base. Tudo bem? Eita, eu, mais uma vez, escrevi atrás do meu rosto. Beleza? Mas é isso aqui que tem escrito. 747 elevado a zero é igual a 1. Beleza? Vou botar um círculo aqui na apresentação para eu saber que não pode. Ó, toda potência com o expoente igual a 1 tem o resultado a própria base. Ou seja, um número qualquer elevado a 1 é a própria base. Poxa, isso aí é até lógico, né? Se a gente tem aqui 3 elevado a 1, eu estou dizendo que é 3 multiplicado uma só vez. Ou seja, o próprio 3. Então, assim, não tem nem o que a gente dizer, né? Se é elevado a 1, é a própria base, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui para a gente poder continuar. Beleza. Então, continuando. Minha. Exatamente, Gabriel. É a mesma ideia do número ser dividido por 1, né? Ali é bem lógico, né? Bem lógico. Aí agora a gente começa os sinais. Beleza. Vamos lá. Quando a base for negativa, lembrando, a base é um número grande, tá? Então temos aqui, ó, menos 2 elevado a 4. Essa aqui é a base, tá? Base. Aqui só para a gente não esquecer. Quando a base for negativa, nesse caso aqui, devemos olhar com atenção para o expoente. Vamos lá. E o que é que a gente tem que observar? Se ele é par ou ímpar. Se ele for par, o resultado é positivo. Calcula a potência normal, tá bem? 4 elevado a 2. Beleza. Agora, preocupando o sinal. Como a base é negativa, a gente precisa se preocupar com o sinal. Se é negativa essa base, eu tenho que olhar o expoente. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Oxi. E se for ímpar, é negativo. Oxi, o que é que tem a ver? Isso está tudo ligado com aquela pergunta que Adson fez.
de multiplicando de 2 a 2. Lembra que a definição justamente de potenciação é justamente a base sendo repetida, a multiplicação sendo repetida por ela mesma, o número de vezes que o expoente tem lá? Então, se é negativo, eu estou fazendo a multiplicação de vários números negativos. Então, aí vem um jogo de sinal de números negativos na multiplicação. Se é menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, né? Vai dar 4 positivo. Agora, se é 4 positivo com vezes menos 2, não é isso? O resultado vai ser negativo, sinais diferentes, não é isso? Então, menos 8. Agora, menos 8 vezes, uma setinha, vezes menos 2, menos com menos, mais. E 8 vezes 2, 16. 16 positivo. Coisa que não aconteceria sendo negativo, ou sendo ímpar o expoente. Porque se a gente for fazer de 2 em 2, se os sinais, como são sempre iguais, né, os sinais, o par sempre vai dar positivo. Quando o expoente for par, sempre vai dar positivo. É impossível dar negativo. Já quando é ímpar, sempre vai ter um que vai dar a diferença, tá? Então, menos 4 terços. Então, é menos 4 vezes menos 4. De cara aí, menos com menos é positivo, não é isso? E 4 vezes 4, 16. Mais 16. Só que é ímpar, né? Então, sempre vai ter um menos sobrando, que vai bater de frente com esse mais, com esse positivo, tá? Então, mais 16 vezes menos 4. Tá bem? Então, 4 vezes 16, a gente sabe que dá 64. Mas mais com menos na multiplicação, sinais diferentes, não é isso? Dá o sinal negativo. Tudo bem? Tranquilo essa propriedade da exponenciação, ou da exponenciação, potenciação também pode ser chamado. Tranquilo, né? Se a base for negativa, a gente tem que olhar para o expoente, tá? Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Tudo bem? Tranquilo, né? Beleza. Perfeito. Então vamos prosseguir. Prosseguindo então. Potenciação mais outras propriedades. Vamos lá. Olha, isso é muito importante, tá? Essas propriedades de potenciação é muito importante. Isso foi uma coisa que foi importante até aí, abordando o Álvaro aí, né? No cálculo, porque tem muitas operações novas, limites, integrais, derivadas, que justamente tem essas propriedades com potenciação. Então é muito bom estar atento a essa parte de propriedades para você utilizar para simplificar a vida para você, tá? Para quem ainda não está no nível de Álvaro aí, ainda assim é importante quando a gente for falar de expressões numéricas, quando a gente for falar de funções, isso também é de grande importância, principalmente para simplificar a vida da gente, tá? Do que fazer umas contas malucas. Quando o expoente for negativo, agora lá, o expoente é o número que está em cima, tá? Aqui tem a base, o expoente é esse aqui de cima. Então, quando ele for negativo, beleza? Inverte-se a base. Ou seja, o numerador vai virar um denominador. E o que era denominador vai virar numerador. Aqui temos um exemplo. Ó. 3 elevado a menos 2. Eita, peraí. Menos 3 elevado a menos 2. Eu tenho que inverter. O numerador eu estou vendo aqui. Ó, é o número 3. E cadê o denominador? O denominador. Ele está aqui invisível, né? Quando não tem nada, é o número 1, tá? Como o Gabriel lembrou agora há pouco. Sempre tem que lembrar dele, tá? Mesmo que o número não seja uma fração, ele ainda assim é uma fração. Uma fração onde o denominador é 1. Que isso é a mesma representação de 3 inteiros, tá?
Então, o que é que eu faço? Eu vou inverter. O numerador vem para o denominador e o denominador vem para o numerador. Então, agora ficou assim, ó, 1 sobre 3 elevado a 2, ou seja, 3 ao quadrado, né? A gente pode até falar, até o expoente 3 a gente tem nome especial, né? 3 ao quadrado, 3 ao cubo. A partir daí a gente diz assim, de quarta ordem, 3 elevado à quarta ordem, 3 elevado à quinta ordem. Mas no caso vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. Veja que quando eu faço essa inversão, o expoente que antes era negativo, ele vai se tornar positivo, tá? Então, quando a gente quer justamente tirar esse negativo do expoente, a gente tem que fazer essa inversão, transformar o numerador em denominador e assim o expoente se torna positivo, tá bem? E aí a gente resolve 1 sobre 3 ao quadrado é igual a 1 sobre 9, porque 3 ao quadrado é 9, né? Que é 3 vezes 3. Ó, 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3, que isso é igual a 9. Então, 1 nono. Beleza? Tranquilo, né? Bem simples, bem fácil. Essas coisas, assim, a gente vai decorando à medida que vai usando, tá? É bastante coisa que a gente já falou hoje, bastantes regras, né? Muitas regras. E é difícil realmente decorar assim de primeira vista, ou depois de muito tempo ter visto, ver agora, não é tão simples. Mas esse material vai ficar com vocês, o vídeo vai ficar gravado, disponível para vocês assistirem. Mas à medida que for usando, essas coisas vão ficando na cabeça e vai ficando automático, tá? E exponenciação de frações. Antes de continuar, deixa eu ver a dúvida de Lucas. Quando temos expoentes iguais em cima em cima e embaixo, podemos cortar eles também? Não, não podemos. A gente vai falar deles agora. Aqui. Quando a gente está fazendo potência ou exponenciação de fração, a gente representa desse jeito, né? E quando a gente representa desse jeito, eu estou dizendo que eu estou elevando tanto o numerador como o denominador ao quadrado. Então eu posso ler, são 5 oitavos ao quadrado, ou eu posso dizer que é 5 ao quadrado sobre 8 ao quadrado. Sempre lembrar, se eu estou elevando uma fração, tá bem? Eu estou fazendo a potência de uma fração, eu estou elevando o numerador e o denominador ao quadrado. E resolvendo, 5 vezes 5, porque é ao quadrado, né? É 25. E 8 vezes 8 é 64. Eu vou dizer já o porquê, vice Lucas. É porque vai pegar a próxima regra, tá bem? Mas até aí tudo bem, né? Até aí tranquilo, né? Passar aqui. Quando tem um expoente, tu está multiplicando pelo número da base, não pelo mesmo número e o numerador, denominador. Beleza, isso aí. Vamos falar disso agora. Quando a gente tem multiplicação e divisão de potência, aí a gente vai fazer o teste aqui. Tá bem, Lucas? A gente vai fazer o teste para saber se é a mesma coisa. Quando você tiver dúvida, isso é até legal você fazer essa pergunta, porque quando você tiver dúvida, procure meios de comparar para ver se dá a mesma coisa. O método que você está pensando e o método que você sabe que é o correto. Se der o mesmo valor, é bem provável que funcione nos dois casos. Aí o que é que você faz? Testa com outros valores, vê se bate a mesma coisa. Se bater, aí ótimo, beleza. Então, por que eu digo testar outros valores? Porque às vezes pode bater uma coincidência, tá? Às vezes pode acontecer do resultado acabar dando o mesmo, mas sendo que não era necessariamente a forma correta. Mas vamos lá. Na multiplicação de potências que tem as bases iguais. Beleza?
Aí sim a gente vai poder operar com esses expoentes. A gente vai poder fazer conta com esses expoentes quando a gente está tratando de base igual. Então já está chegando quase na tua dúvida, Lucas. Por exemplo, se a gente tem multiplicação dessas bases iguais, a gente pode repetir a base e somar os expoentes. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem 3 elevado à sexta potência vezes 3 ao quadrado. 3 é a base das duas potências, tá bem? Então a gente pode repetir a base e somar os expoentes. A gente pode fazer isso que a gente vai manter o mesmo valor. Vai ficar então 3 elevado à oitava potência. Por que seria? Esse primeiro aqui seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 6 vezes, beleza? Isso é a mesma coisa de 3 elevado à sexta. Vezes 3 vezes 3. Isso aqui é 3 elevado ao quadrado. Ora, tá todo mundo se multiplicando aqui, né? É a mesma coisa, eu sei que é 3 vezes 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma coisa de eu estar multiplicando 3 8 vezes, não é isso? E isso é igual a 3 elevado à oitava potência. É a mesma coisa. A mesma coisa, beleza? Então aqui não tem segredo. Tranquilo? Só apagar aqui para a gente ir para a próxima propriedade. Agora, se a gente está dividindo potências de bases iguais, como é que fica isso? Ó, uma forma de você lembrar é pensar: a divisão é o contrário de uma multiplicação. Então, se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou fazer o quê? Subtrair. Então, quando a gente tiver potências de bases iguais sendo divididas, a gente pode subtrair os expoentes. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem 7 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado à sexta potência. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, 7 ao quadrado dividido por 7 elevado à sexta potência. Isso é igual a 7 elevado a 2 menos 6, que é 7 elevado à quarta. Beleza? Se a gente fosse exemplificar aqui, ó, ficaria assim: 7 vezes 7 dividido por 7, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eita, aqui ainda tá errado, tá? Pessoal, ainda errei aqui, ó. Esqueci de botar o sinal. É negativo, né? Exatamente, Gabriel, exatamente. Eu acabei errando o sinal, tudo bem? Eu acabei errando o sinal. Muito bem observado. Então, se eu escrevo dessa forma, eu posso simplificar aqui, ó. Cortei, 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 cortei. Aqui, na verdade, ficou o número 1, né? Então, ficou 1 sobre 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Beleza? Isso aqui é igual a 1 sobre 7 elevado à quarta. Só que, se eu quero inverter isso daqui, a gente já viu a propriedade, né? Se eu quiser botar o 7 para cima, aí o expoente vai ficar negativo. Beleza? Então, na verdade, quando a gente tem uma divisão de potenciação de bases iguais, a gente vai fazer a subtração dos expoentes. Beleza? E ele pode sim ser negativo. Pode ser positivo, como pode ser negativo. E aí sim, se a gente fosse, por exemplo, cortar aqui, feito o Lucas estava dizendo, se eu fosse aqui simplificar, aqui eu vou dividir por 2
E aqui eu vou dividir a dúvida de Lucas aqui por 3, ou por 3 não, por 2 também. O resultado seria qual? Vou trazer para cá, tá? Seria 7 dividido por 7 ao cubo. Beleza? Isso daqui, se a gente fosse aplicar agora a propriedade aqui, ficaria como? Ficaria 7 elevado a 1 menos 3. Que isso daqui é 7 elevado a menos 2. E aí, deu o mesmo resultado? Não, a gente modificou a nossa conta, ficou bem diferente, né, os valores. E é normal que a gente tenha esse intuito realmente de querer simplificar, de cortar tudo. A gente vai ver no assunto de expressões numéricas e a gente vai ter vontade realmente de dizer, era tão bom que a gente pudesse simplificar aqui, seria tudo tão mais fácil. Mas tem algumas regrinhas a mais também quando a gente está lidando com operações nas frações, tudo bem? Que a gente vai abordar em próximas aulas. A gente vai chegar lá, beleza? Tranquilo, Lucas. Então a gente não pode fazer isso. Os resultados seria bem diferente, seria bem distinto e estaria errado. Mas foi ótima a sua pergunta. Até aí, essas duas propriedades. Essas são as duas propriedades de potenciação que mais, assim, mais muita gente esquece. Muita gente deixa para lá. Simplesmente assim, não. Eu vou, se é uma fração aí, né? 7 ao quadrado dividido por 7 elevado à sexta. Quando muita gente vê aí, não, eu vou fazer em cima e vou resolver embaixo também, e aí eu divido o resultado. Sendo que poderia ser uma conta muito menor, né? Poderia ser uma conta muito mais simples. Beleza? Então, aqui de boa, né? Então vamos continuar. E essa é a última de potenciação, exatamente. É a última de potenciação que a gente vai falar, justamente, não tem outro depois dessa, que é a potência de potência. É quando a gente eleva uma potência. Aqui a gente tem. Pronto, aí. Bom demais, que tá fácil demais até agora. Adson tá aí ainda, né? Adson tá concentrado. A potência de potência. Então a gente tem aqui, ó, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, a gente sabe, não tem nada novo aí. Só que eu peguei esse valor e elevei ao quadrado novamente. Eita, e agora o que é que eu faço? Na verdade, quando eu faço uma potência de outra potência, eu repito a base, não tem outra, né? Eu repito a base que temos, no caso 2, e eu vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, que agora está 2 elevado à oitava potência. Eu me distraí um pouco aqui por causa de vocês falando. Não, mas Adson está aí, concentrado. Adson está aí, concentrado. Não está jogando, não. Então é isso. Quando eu tenho uma potência de uma potência, na verdade a gente repete a base e multiplica os expoentes. A gente pode ter mais, tá? Mais do que 2. A gente pode ter quantos quiser, quantos for necessário, tá? Assim como as outras propriedades aqui. A gente pode sim ter mais números multiplicando, desde que sejam bases iguais, a gente pode sair somando todas. Dividindo, a gente pode sair subtraindo todas ali e tal. E aqui também. Se tiver outra elevado ao cubo, a quarta potência, a quinta, a sexta, depois desses dois aqui, a gente sai multiplicando tudo. E aqui tá, ó. 2 elevado à quarta ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a representação de 2 elevado à quarta. E isso tudo, esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, está elevado ao quadrado. Se isso está elevado ao quadrado, essa aqui é a minha base. Então eu tenho que repetir essa base duas vezes, né? Multiplicando. Então é a mesma coisa da gente botar assim, né? O 2 vezes ele mesmo 8 vezes. Então por isso que eu posso multiplicar. Aqui está como se fosse uma. Como é que se fala mesmo nome? Uma prova não.
eu me esqueci agora a palavra, mas seria a definição, um exemplo de como seria realmente se a gente não precisasse de fazer não soubesse a propriedade. A gente pode fazer isso aqui para poder contornar o esquecimento da gente. Se a gente sabe do funcionamento bem de uma potência, a gente pode simplesmente sair destrinchando e contornar. Me esqueci qual é o que a propriedade dizia. Eu posso chegar ao mesmo valor. Aí, Atos está perguntando: se o segundo expoente fosse negativo, afetaria como a operação? Afetaria. Vamos lá. Se fosse assim, 2 elevado à quarta, e isso aqui elevado ao quadrado, afetaria o jogo de sinal. Não é potência de potência? Então, 2, beleza? Repete a potência, multiplicando 4 vezes menos 2. Botar entre parênteses para a gente saber que o sinal do menos é do 2. Então ficaria 2 vezes menos, porque é multiplicação de sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então ficaria 2 elevado a menos 8. Se a gente quisesse transformar isso daqui em um expoente positivo, a gente teria que fazer o quê? 1 sobre 2 elevado a oitava, né? Tira o negativo, deixa positivo, mas aí transforma o 2 em um denominador. E o 1 que está aqui embaixo, fazer ele pontilhado. O 1, bem feio aqui, que está aqui embaixo, iria para o numerador. Beleza? Entendido? Só afetaria nisso. A propriedade é a mesma, mas aí a gente vai fazendo o jogo de sinal. O jogo de sinal agora está com a gente em todo momento agora, tá? A gente não deixa mais ele para trás. Segue o fluxo aplicando o jogo de sinal. Exatamente. Então, continuando. E aí a gente entra na radiciação. A última parte do nosso estudo hoje, beleza? A radiciação, assim, ela é a mais complicada de definir, tá? A operação mais chatinha de definir. Porque, sei lá, parece que você inverteu as ordens, tá? A gente tá acostumado a pensar, não, se eu multiplicar isso, somar isso vai dar tanto. Não, eu já tô dizendo, ó, o resultado é esse. Quais foram os números que multiplicaram que vai dar esse valor? Na definição aí temos uma definição formal, mas nada nesse curso é formal, tá? É tudo definições mais facilitadas, de forma do dia a dia, mais fácil para a gente entender, tá? São definições corretas, mas não formais, tá? A radiciação é quando queremos achar um número que multiplicado, não multiplicador, multiplicado por ele mesmo, deixa eu só ajeitar aqui, pronto, que multiplicado por ele mesmo n vezes dará um valor que conhecemos. Vamos lá. Então, eu quando escrevo a raiz cúbica porque tem um 3 aqui no índice, tá? De 125, na verdade eu estou perguntando qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 125. Então, eu estou perguntando aqui, ó. Esse é o valor conhecido, que é chamado de radicando, é o 125. E nós temos aqui o 3, que é o índice, que é o número de vezes que a gente vai ter que multiplicar o número que a gente quer achar, tá bem? Para dar o 125. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou dizendo assim, ó. Quando eu acho 5, que é o valor, eu estou dizendo que é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar o número 125, beleza? Então, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Beleza, então é ele mesmo. Se fosse ao quadrado, ele não teria raiz exata, tá? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo
duas vezes, ter 125. Mas, por exemplo, se tivesse a raiz quadrada, perceba que eu não preciso colocar o 2, tá? Quando é raiz quadrada, eu posso simplesmente fazer o símbolo da radiciação. De 16, eu estou dizendo, na verdade, ó, eu estou perguntando, na verdade, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 16. Olha, eu já sei que o valor é 4, tá? Mas, a princípio, você pode tanto pegar uma calculadora, fazer isso direto na calculadora, que no caso de quem está em engenharia, cursos técnicos, tudo vai fazer, mas para quem está no ensino médio, é justamente pegar, ó, 2 vezes 2 dá 4. Não, não é. 3 vezes 3 dá 9. Ainda não, tá pouco. 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16. A resposta é 16. Mais para frente, quando a gente for ter números maiores, a gente pode usar algumas técnicas para poder tentar resolver, tá bem? Mas não vamos abordar ela agora, até porque a hora já está bem avançada. Mas eu quero primeiro que vocês entendam o funcionamento, tudo bem? Então, o funcionamento é esse de radiciação. E por hoje a gente vai parar aqui. A gente tive umas referências aqui da parte lá do começo, da parte da história ali. Peguei essa referência aí desse trabalho. Enfim, por hoje o nosso assunto é esse.